A Itália enfrenta a maior crise demográfica da sua história. A população está encolhendo cada vez mais, bate o recorde de números negativos de nascimento e a população jovem está indo embora. Mas, ao invés de arranjar soluções práticas, o governo agora impede milhões de pessoas a terem uma migração saudável, descendentes, limitando a cidadania italiana para os seus próprios descendentes. Se você tem sangue italiano, prepare-se, o reconhecimento à sua cidadania está prestes a ser bloqueado para sempre. O Senado italiano já tem data, inclusive, para aprovar ou não estas restrições, se elas serão mantidas ou não, e o nosso tempo para reagir contra isso está se esgotando. Mas por que a Itália está fechando as portas para os que querem se reconectar com as suas origens? Como isso afeta diretamente os ítalo-brasileiros e o que ainda pode ser feito para garantir o seu direito? Fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou te explicar tudo direito sobre isso e também te dar uma alternativa. Antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Think the new citizenship laws will have in Italy? It sounds like it's generally going to discourage people from wanting to come to this country. I don't think that's a good idea. It doesn't sound good for Italy. It does not sound good for anybody. Yes, I am an Italian citizen. Yes, people are probably abusing getting Italian citizenship and using that to do other things that don't benefit Italy. But I do think, and I know several people that this would apply to, people that probably Italy would like to come here, that would pay taxes that add to the economy, don't take from it. I wanted to be in the same region that my family came from, in Carnia, and we've reconnected with my family there. And that's why we're in Trieste. We wanted to be in a city, in the same region. Recentemente, o governo italiano publicou um decreto impondo limites e restrições ao reconhecimento da cidadania via ius sanguinis. Até então, o reconhecimento da cidadania italiana era um direito garantido para qualquer descendente e não havia limite para gerações. No entanto, agora com a limitação, apenas pessoas que tenham um dos pais ou os avós nascidos na Itália que têm o direito a fazer a solicitação do reconhecimento da sua cidadania. É importante saber, então, que o Senado italiano já marcou para os dias 6 a 8 de abril a votação do decreto para as tais medidas. O decreto foi apresentado oficialmente no dia 1 de abril e agora segue para o plenário. Outra exigência importante é que agora a certidão de nascimento dos descendentes nascidos fora da Itália precisa ser registrada antes dos 25 anos de idade. E caso isso não ocorra, a cidadania não pode ser solicitada porque presume-se que a pessoa não tem nenhum laço com a Itália. Além disso, para que filhos menores de italianos residentes no exterior consigam acesso à cidadania italiana, eles precisam ter nascido no país, na Itália, ou pelo menos terem vivido 2 anos na Itália. Ou seja, simplesmente também só ter pais ou avós italianos não quer dizer que vai garantir o acesso à cidadania. Essas medidas levantam uma série de questionamentos, porque a Itália, um dos piores países quando falamos sobre crise na taxa de natalidade, está querendo restringir o seu petróleo, o seu ouro, para milhões de descendentes. A Itália tem um problema que é a taxa de fecundidade. Eu peguei o número aqui do ano passado. A taxa de fecundidade é 1,19 filho. A taxa de reposição é 2,1. Então, cada italiana devia ter um filho a mais para poder ter a taxa de reposição. Então, no ano passado, você teve, entre mortes e nascimentos, um saldo negativo de 280 mil pessoas. Com os imigrantes, que foram 217 mil, mesmo assim, a Itália está diminuindo. A previsão é que em 2070, a população da Itália seja 20% menor. Falta gente para pagar a previdência dos velhos, para cuidar dos velhos. Então, temos um problema aí, e a imigração seria ali alguma pessoa que tem algum tipo de laço. Um problema que é urgente. E cortar essa imigração que eles acham que tá desenfreada, vai agravar ainda mais. Hoje, como tem menos italianos a cada dia. As mudanças, é claro, não passaram despercebidas e já estão gerando uma forte reação na comunidade política da Itália e também entre os ítalo-brasileiros. No Brasil, a Frente Parlamentar Brasil e Itália, principalmente no Rio Grande do Sul, começou a se mobilizar para ir contra essas regras. O deputado Guilherme Pazin, o qual também já foi prefeito aqui da minha cidade e preside o núcleo parlamentar, criticou duramente as novas medidas do governo italiano, afirmando que essas regras ferem o direito histórico, prejudicando milhares de descendentes no Brasil. Estima-se que atualmente mais de 100 mil pessoas aguardam o reconhecimento por sua cidadania italiana somente no Rio Grande do Sul. E essas novas regras, claro, podem complicar ainda mais esse processo. Outra voz importante para o debate é a advogada e ex-parlamentar Renata Bueno, que classificou a mudança como arbitrárias e violadoras de direitos institucionais. Ela afirmou que a principal falha desse decreto é a falta da representação
representação dos italianos no exterior no parlamento italiano, o que torna, sem sombra de dúvidas, essas decisões injustas para a diáspora italiana. Para aqueles que já tiveram a sua cidadania reconhecida por tribunais, municípios ou consulados, a lei não afeta, pois ela não tem poder retroativo. No entanto, agora sim a lei exige uma prova de conexão com a Itália nos últimos 25 anos, seja por a participação nas eleições, renovação do passaporte ou também residência na Itália. Paralelamente, a Itália vive uma crise populacional que bate recordes atrás de recordes todos os anos. Os últimos dados, aliás, saíram nessa segunda-feira e mostra que no ano passado, em 2024, o número de nascimentos de bebês italianos foi de apenas 370 mil, marcando o 16º ano consecutivo de queda. Esse é o menor número registrado desde a unificação italiana em 1861. A taxa de fertilidade no país caiu para 1,18 filhos por mulher, muito abaixo do 2,1 necessários para manter a estabilidade da população. Se essa instabilidade no número de nascimentos continuar, isso significa que a Itália terá uma redução significativa populacional dentro de poucos anos. Isso, é claro, já está colocando em risco o sistema previdenciário do país e principalmente a economia, o mercado de trabalho. Além disso, 191 mil italianos deixaram o país em 2024, a grande maioria jovens, fazendo com que o cenário fique cada vez pior. Essa fuga de recursos humanos ocorre principalmente pela falta de trabalho e pela falta de oportunidade na Itália, a qual também já foi desencadeada por conta da falta de nascimento, da falta de pessoas na Itália. Fatores os quais levam muitos jovens a procurarem uma vida melhor no exterior. Portanto, é necessário que o governo, ao invés de limitar a cidadania, comece a ter um planejamento melhor para atrair tanto os seus jovens que nascem lá e vão embora, assim como os descendentes jovens. Esse é o grande questionamento: por que mandar embora as pessoas, os seus jovens que nascem lá, e também limitar a cidadania para os jovens que nascem no exterior, ao invés de se focar em planejar, em fazer um projeto de atração dessas pessoas, desse recurso humano. Mas com as novas regras aprovadas ou não, o importante é que você busque informação. É por isso que eu indico a Alma Cidadania. Entre em contato com eles, não desiste, porque a partir de agora, mesmo as pessoas que não têm mais o seu direito previsto pelo decreto, elas podem ainda tentar recorrer pela via judicial, ou seja, no judiciário da Itália, para conseguir um direito que já era delas, mas que foi bloqueado, foi limitado agora, recentemente. Eu indico a Alma Cidadania, entre em contato com eles com o meu código Lengoamari 2025 e aí você consegue aí ter um desconto no seu processo inteiro. Isso daqui é um benefício que o Lengoamari e também junto com a Alma Cidadania está oferecendo para você. Então, as medidas do governo italiano parecem contraditórias, parece coisa de louco. Eles precisam desesperadamente de população para sustentar o país, a infraestrutura do país, todo o país inteiro, e ao mesmo tempo eles mandam embora os seus jovens e também limitam aí a entrada de potenciais pessoas que poderiam estar ali contribuindo para o país. Ora, é óbvio que a cidadania italiana não é apenas um papel, isso sempre foi dito aqui no canal, ela é mais do que isso, é um vínculo cultural e principalmente também esse vínculo cultural aqui nas nossas comunidades no sul do Brasil é sustentado pela língua, por exemplo, a língua vêneta, as línguas locais. Esse daqui é o maior laço que existe com a Itália, porque não há como negá-lo. E a maioria dos descendentes, praticamente quase todos, ao menos uma vez na vida já pensou em se mudar para a Itália, ir lá e viver. É claro que acabam desistindo disso, visto as dificuldades e as barreiras que são impostas pelo próprio país e também pela falta de estímulos que o país acaba não dando aos descendentes. Além disso, outros países europeus têm feito medidas mais inteligentes para combater o envelhecimento da sua população. Portugal, por exemplo, tem facilitado o reconhecimento da cidadania portuguesa para descendentes no Brasil. Diante dessas mudanças, é fundamental que os descendentes de italianos no Brasil e no mundo inteiro se mobilizem para evitar essas mudanças. Algumas ações importantes incluem apoiar iniciativas políticas e jurídicas contra essas novas restrições, assinar petições e acompanhar o trabalho de grupos que defendem os italodescendentes, manter-se informado sobre possíveis alterações no decreto e sobre direitos adquiridos e buscar meios legais para garantir o reconhecimento da cidadania, como processos judiciais e orientações de advogados especializados. A Itália, enfim, precisa reconhecer que a sua força não está simplesmente dentro das suas fronteiras. Aliás,
Não há mais muita força dentro das fronteiras italianas, mas também e principalmente na sua diáspora pelo mundo. A relação entre Brasil e Itália sempre foi forte e não podemos deixar com que essa conexão simplesmente seja exterminada por conta de alguns políticos que mal conhecem a nossa imigração. E afinal, Tajani é romano. Qual que foi a imigração romana importante que se teve pelo mundo? É por isso que eu sempre defendo nesse canal, em todos esses anos, que é necessário que você tenha laços efetivos principalmente com a sua região, porque para quem não conhece, os italianos eles são feitos de particularidades e não simplesmente de uma cultura só. É isso que faz a ligação deles com o seu local, com a sua raiz. Portanto, se você for descendente de Vênetos, eu tenho o meu curso de Língua Vêneta. Faço o curso de Língua Vêneta, Vêneto que é Vêneto sabe falar Vêneto, assim como um calabrês, um siciliano, enfim, um calabrês que é calabrês tem que saber falar a própria língua da Calábria, o calabrês, o siciliano tem que saber falar o siciliano, tem que saber falar a nossa língua de origem. Os links estão aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E agora não esquece de comentar aqui embaixo o que você acha dessas mudanças e se elas vão complicar de alguma forma você e a sua família. Agora, se de fato você quiser saber os problemas que a Itália tem realmente e não somos nós os descendentes, então eu aconselho que você assista esse vídeo aqui.